Prontinho, pode iniciar. Olá, pessoal, cordial boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos falando aqui da Politécnica, mais uma aula de associativismo, cooperativismo e extensão rural. Nessa aula nós vamos recordar alguma coisa importante em vista das provas que estão chegando, né? Isso é importante. E vamos aqui dar início à aula então, tá bom? Pessoal, nós vamos aí voltar aí para o associativismo e o desenvolvimento do agronegócio, tá? É uma área muito importante, muito tranquila da gente memorizar, tá? Serão 20 perguntas a respeito dessa área, associativismo e o desenvolvimento do agronegócio. 20 perguntas e 20 respostas, naquele esquema que a gente sempre fez, em virtude de vocês não estarem presentes, né? Seriam as dúvidas que vocês teriam a respeito da apostila, que vocês já leram com certeza. A primeira pergunta é: o que é associativismo no contexto do agronegócio, né? É a união voluntária de produtores rurais para alcançar objetivos comuns, como redução de custos, aumento da produção e fortalecimento do mercado. Nós já vimos isso nas outras áreas e vamos falar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais nas coisas que a gente já tinha falado na aula anterior, tá bom? Então, o associativismo, olha aqui uma diferença importante, é a união voluntária. O que significa isso? Que você está se unindo a outro produtor, que o produtor está se unindo a outro produtor voluntariamente, não é obrigado, para alcançar objetivos comuns. Vamos dar uma ideia aí, gente. O que um produtor pode se unir a outro? Pode se unir no plantio. Olha, nós vamos unir os tratores, as plantadeiras, para plantar rapidamente a sua área, a sua fazenda. Depois você vem com o seu trator, sua plantadeira, para me ajudar a plantar a minha. E assim fazemos isso no plantio, fazemos isso na pulverização, fazemos isso na colheita e podemos fazer isso também no transporte. Essa só tem que ajudar o produtor, né? Essas ideias aí são maravilhosas, né? Com isso, reduz o custo, né? Porque se você colocar 3 produtores fazendo algo que só um produtor fazia, vai reduzir o custo em um terço para cada produtor, né? Dentro de suas respectivas fazendas, né? E vão conseguir plantar rapidamente, vão conseguir pulverizar rapidamente, vão conseguir colher rapidamente, tá certo? E esses custos, depois, tá certo, Paulo, mas é um terço aqui na fazenda dele, depois ele vai ter que fazer um terço na outra fazenda e um terço na outra fazenda. Tudo bem, mas é mais esparramado, dá mais tempo de entrar recurso para o bolso, tá certo? Então, é a união voluntária de produtores rurais para alcançar objetivos comuns, como redução de custo, aumento da produção e fortalecimento do mercado. Tem outras formas, gente? Sim, tem outras formas. Eles se associam juntos para contratar um técnico. Eles se associam porque os técnicos hoje, os grandes especialistas, estão muito caros. Então, eles se associam voluntariamente. Olha, vamos trazer o doutor fulano de tal, o doutor fulano, ciclano de tal, para que ele ajude no nosso desenvolvimento da cultura do milho, da soja, do café ou de outra cultura que eles estejam plantando. Batata, cebola, cenoura e assim por diante. Se associam voluntariamente na compra de pivô central, se associa voluntariamente na área de compra de adubo. Quanto maior a compra, menor é o preço, gente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o associativismo no contexto do agronegócio é uma associação voluntária dos produtores rurais visando a redução de custo, tá bom? Qual a principal vantagem do associativismo rural? A força coletiva. Juntos, os produtores têm maior poder de negociação e acesso facilitado a crédito, tecnologia e insumos. Crédito, bem, você tem que ir ao banco. Se os produtores se unirem para ir buscar esse crédito,
não é mais 100 mil, 200 mil, 150 mil de cada um. Então, isso vai ser, talvez, até milhões. Né? E o banco vê com outra cara esse grupo de produtores, porque eles estão buscando uma quantidade bem razoável financeira. E o banco ele vive disso, ele vive de emprestar e receber juros em troca deste empréstimo. Né? Então, tecnologia é a mesma coisa, nós já falamos na pergunta número 1, né? Vamos buscar uma tecnologia, podemos até comprar em conjunto um pulverizador, não, em vez de eu me estrangular financeiramente para comprar um pulverizador maior, melhor, com mais tecnologia, eu vou unir com outros produtores e vou comprar um pulverizador grande, moderno, que será, mediante a nossa organização, que será capaz de fazer toda a nossa pulverização de uma só vez. Né? Então, isso é diminuição de custos, né? E aumento de tecnologias, né? Porque tem pulverizadores aí, que andam aí a 8, 9 km por hora, mas os autopropelidos têm pulverizador que pode andar acima de 40 km por hora, né? E tem braços bem maiores e um rendimento impressionante, né? Então, ele é capaz de fazer várias pequenas fazendas em um só dia, principalmente se elas estão ali uma perto da outra, né? Então, qual é a principal vantagem do associativismo rural? A força coletiva. Juntos, os produtores têm maior poder de negociação e acesso facilitado a crédito, tecnologia e insumos, né? Terceira pergunta, gente, são 60, o pessoal já pode preparar um cafezinho aí, um pão de queijo, a Regina, não dorme, Regina, fica firme aí. Terceira pergunta, como o associativismo contribui para o desenvolvimento regional? Regional, gente, da região. Gera emprego, estimula a economia local e promove inovação e sustentabilidade nas comunidades rurais, tá? Então, o associativismo sempre vem pessoas, o capital mais importante são as ideias, né? Ideias podem mudar toda uma estrutura de uma região, né? Não tem pessoas, por exemplo, que já teve ideias de montar motores movidos a água, gente? Vocês não já viram isso na internet? Pois é. Então, imagina numa comunidade com falta de transporte, né? Vamos só dar esse exemplo aqui fora ali, se uma pessoa resolve, né, que ele tem essa ideia e consegue montar e passar para toda a comunidade um motor a combustão, que lhe faltava combustível, era longe, não tinha, um problema de transporte muito grave, né? Então, ele falou, olha, vamos transformar esses motores em motores movidos a água, né? E através da água é retirado o hidrogênio ele é um combustível. Vai resolver, não vai? Exatamente. Então, da mesma maneira aqui, ó, o associativismo contribui para o desenvolvimento regional. Como que isso acontece? Ele gera empregos, né, através de uma associação, estimula a economia local, né, e promove inovação e sustentabilidade nas comunidades rurais. Beleza, pessoal? Coisa simples da gente imaginar, né? A número 4, gente, é uma pergunta também muito boa. Por que os pequenos produtores buscam associações? Porque eles são pequenos, gente. Para obter escala produtiva, dividir custos, acessar assistência técnica e participar de mercados antes inacessíveis. Tem pequenos produtores, gente, que não conseguem comprar adubos a preços que são comercializados com grandes, médios e grandes produtores. Por quê? Porque a quantidade de adubo dele é muito pouca, é pequena. Então, as pequenas quantidades são mais caras. Por quê? Porque o frete encarece o transporte, que as pessoas não têm muito interesse de ir buscar 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos, eles buscam de 30, 35, 40, 70 toneladas num bitrem, né? Então, esses 3.000 quilos, 4.000 quilos, quem for lá só para buscar isso vai cobrar muito caro no frete, né? Então,
através dessas associações, os produtores eles conseguem obter uma escala produtiva, eles conseguem entrar nos preços normais de adubo, nos preços normais de semente, nos preços normais de inseticida, fungicida, desde que estejam ligados a essas associações, porque eles não compram nada sozinho, eles compram em grupo, né? E esse grupo chega aí a grandes quantidades, então eles acabam dividindo os custos, né? Acessando assistência técnica, muito importante, né? E participar de mercados que eles não tinham acessibilidade pelo alto custo, né? A 5, gente, qual a diferença entre associação e cooperativa? Já começou a ficar interessante aqui as perguntas. Associação e cooperativa, é tudo a mesma coisa? Não, a cooperativa não tem associados? E a associação também não tem cooperados? Bem, vamos lá, gente. A associação visa fins sociais e coletivos sem fins lucrativos diretos. Olha que a importância aqui, pessoal. Ó. A associação visa fins sociais e coletivos sem fins lucrativos diretos. Já a cooperativa tem foco econômico e divide resultados entre os associados. Então, aqui está a diferença, tá bom? Então, as associações, eles não geram, eles não têm aquele... Eu não vou ganhar nada com isso, a não ser a redução do custo que eu vou fazer junto com outros produtores. Já a cooperativa, ela tem um foco econômico, sim, tá? E ela divide o resultado entre os associados e ela também divide, ela precisa do lucro. Para quê? Para se manter. Uma parte do lucro ela precisa para se manter, tá bom? Gente, a pergunta número 6, estamos avançando muito hoje, já passaram-se 15 minutos de aula aí, viu? Vamos até a Tainara Chaves saiu da chamada, depois você volta, viu, Tainara? Nós vamos aí das 7 às 8h30. A pergunta número 6, como as associações fortalecem o agronegócio familiar, né? Como as associações fortalecem o agronegócio familiar? Ajudam na compra coletiva de insumos, pessoal, venda conjunta da produção e obtenção de apoio técnico e financeiro, tá certo? Pessoal, pode ficar pensando que nós estamos aqui um pouco repetitivos da última aula, pessoal, mas isso é em função da prova que está se acercando, tá? Então, é mais uma dica para que vocês fiquem espertos aí na matéria que nós estamos aí, talvez até reforçando aqui nessa aula de hoje, tá bom? A número 7, gente, o que significa gestão participativa dentro de uma associação? O que significa uma gestão participativa? É o envolvimento de todos os membros nas decisões, fortalecendo a transparência e a confiança mútua, né? A associação, ela não tem fins lucrativos, é a união de um grupo para benefício de todos. Então, o envolvimento de todos os membros é muito importante, é muito, né? Você não pode ser beneficiado se você não quiser fazer parte da associação. Número 8, gente, qual o papel do associativismo na inovação agrícola? Legal, hein? Nós já falamos alguma coisa aqui para trás. Permite a troca de experiências, acesso coletivo a novas tecnologias e capacitação técnica dos produtores. Existem produtores muito pequenos, gente. Existem produtores que não têm condição de contratar um técnico, ou um engenheiro, ou pessoas especializadas naquela área. Não tem condição nem mesmo de ter máquinas aí, pulverizadores, por exemplo. Mas se a partir do momento que eles, em associativismo, se unem e contratam mão de obra especializada e compram maquinário especializado, todo o grupo tem condição de bancar uma parte e esse profissional ou esse maquinário vai trabalhar em cada fazenda, beneficiando muito, né, essa inovação agrícola. Gente, número 9, como o associativismo influencia a sustentabilidade no campo, né? Se tem gente ajudando, gente, quem não está precisando de ajuda, né? Quem não precisa de ajuda, quem não precisa de apoio, quem não precisa de uma mão amiga, né?
Então, o associativismo é assim, ele incentiva práticas agrícolas sustentáveis e projetos coletivos de conservação ambiental, né? Nós sabemos hoje que a conservação ambiental mais importante hoje é feita através dos plantios das grandes áreas de milho e soja, por exemplo, através de plantio direto. O que tem a ver o plantio direto com a conservação ambiental? Gente, a terra, a partir do momento que ela fica desnuda, ela termina o plantio, né? Termina o plantio, ou termina a colheita, e até a próxima colheita a terra fica desnuda, né? Isso é um problema muito sério, né? Se as cidades que antigamente, há uns 30 anos atrás, antes das chuvas, começava-se um levante de poeira muito grande, nuvens de poeira muito grandes. O que é isso? Isso significa que o solo ele está desnudo, ele está sem proteção. Por isso que o plantio direto, né, a gente planta sobre a palha. E depois, a cada colheita, né, as palhas vão ficando sobre o solo, e a gente vai plantando mais matéria orgânica, mais matéria vegetal, e dissecando para nunca deixar o solo desnudo. A partir do momento que o solo fica desnudo, o vento ele vai levantando em forma de poeira e ele vai levando todo o solo. E isso é um problema muito sério, porque essa parte agricultável ela é muito fina e ela acaba indo embora com o vento, e para repor essa parte agricultável é muito difícil, né? É muito caro. Número 10, gente. As associações podem atuar em parcerias com o governo. Podem, gente, podem, sim. Muitas recebem apoio de programas públicos e privados de fomento à agricultura familiar. Como eles são um tipo de associação que não geram lucros, o governo, tanto os órgãos públicos como os privados, eles fomentam bastante, porque através da agricultura familiar você fixa o homem no campo e dá condição para que a família possa ali desenvolver um trabalho sério, um trabalho honesto e conseguir sobreviver, né? Número 11, quais desafios o associativismo rural enfrenta, gente? Simples, falta de capacitação administrativa, conflitos internos e dificuldade de manter o engajamento dos membros. Então, o associativismo, ele não gera lucro, porém, ele acaba se associando com vários outros produtores que estão na mesma situação. Eles faltam administração e falta conhecimento para mover essa associação, né? Então, acaba essa capacidade administrativa, gera conflitos internos e dificulta manter o engajamento dos membros, né? Qualquer coisinha, o associado ele tem interesse de fazer um investimento em gado de leite, o outro em feijão. Então, vocês veem que a associação ela é interessante para os produtores de leite, para os produtores de carne, mesmo que bem pequenos, para os plantadores de feijão, os plantadores de pequenas culturas, né, de hortaliças, para que eles possam ter o mesmo engajamento, os mesmos pensamentos para facilitar a vida deles, tá? Então, esses desafios no associativismo rural, eles são simples, né? Eu não posso querer que os meus desafios na área de produção de leite sejam o mesmo do meu vizinho, que é associado na área de produção de feijão, né? Então, está bem distante, né? Número 12, gente. Como o associativismo melhora o acesso ao crédito rural, né? Como é que esse associativismo melhora? As instituições financeiras confiam mais em grupos organizados, reduzindo risco e oferecendo melhores condições, né? Os grupos, eles geram mais credibilidade, porque não é uma pessoa isolada, é um grupo que acaba se entrosando, né? Nós vamos colocar aqui uma condição aqui ímpar, importante, do entrosamento,
aquele que fala melhor, aquele que tem condição. Oi, Regina Barreto, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Oi, Regina, está me ouvindo? Bem, tudo bem. Eu não estou te ouvindo, Regina. Se você está falando, eu não estou te ouvindo. Bem, infelizmente, não estou te ouvindo, Regina. Vamos lá. Então, 12. Como o associativismo melhora o acesso ao crédito rural, né? Então, a partir do momento que estamos aí unidos, nós encontramos pessoas que têm mais facilidade de falar, tem pessoas que têm mais facilidade de administrar, tem pessoas que têm mais facilidade de organizar, planejar. Então, eu, dentro dessa atividade, eu posso ajudar os demais, né? E esse grupo ele é visto pelas instituições financeiras com mais confiança, só isso, né? São pessoas que podem pessoas associadas que acabam tendo maior possibilidade de convencimento, né? E convencimento e conhecimento. A pergunta número 13, gente, qual a importância da liderança nas associações? São importantíssimas, né? Líderes comprometidos garantem organização, motivação e cumprimento dos objetivos coletivos. A partir do momento que, dentro da associação, que não tem fins lucrativos, você se uniu com aquelas pessoas, você estipulou metas, né? Então, vamos avaliar que todos aqui são produtores de uma mesma área, que todos querem chegar ao mesmo objetivo, aumento de produtividade, melhorar a sua situação financeira, melhorar o seu maquinário, melhorar a tecnologia de semente, melhorar o nível de conhecimento aí do plantio, pulverização e colheita. Então, a partir de que esse líder comprometido, ele vai atrás, ele busca as pessoas em nome das associações, fazem reuniões, promovem tudo aquilo que está ali no programa deles, né? E passa a conseguir resultados, isso é fantástico, né? Então, qual a importância da liderança nas associações? Eu posso falar algo também muito importante, que é o seguinte: os líderes eles podem garantir que a associação seja um sucesso, e o contrário também, se o líder ele não está nem aí, ele pode até acabar com a associação. 14, gente, como o associativismo. Pergunta número 14. Como o associativismo pode reduzir custos de produção, né? São perguntas simples, gente, né? Visando aí a nossa prova que está por vir, tá bom? Como o associativismo pode reduzir custo de produção por meio de compras coletivas de insumos e equipamentos, diminuindo preços unitários, né? Eu acho que todos nós já tivemos experiência. Nós vamos aí, por exemplo, ir numa farmácia, né? Você vai comprar um remédio, ele fala, olha, hoje está tendo uma promoção, se você comprar 3, sai preço de 2, né? E eu já cheguei até a pessoa falar, olha, hoje tem uma promoção, se você comprar 3, sai preço de 1. Então, você acaba levando 3 para o preço de 1. Então, a quantidade define o preço, gente, tá? A quantidade de produtos a ser comprado, né? Um produto vendido é um preço, 1.000 produtos vendidos é outro preço, tá? Então, tem uma diminuição de preço significativa, né? Número 15, gente. Vamos lá, gente. Está quase chegando 7h30 aí, fica tranquilo, vai dar certo. Falta quase 1 hora aí para a gente de aula aí. Não desanima não, Regina. Número 15, o associativismo estimula o empreendedorismo rural? Vamos lá. O associativismo estimula o empreendedorismo rural? Sim, gente. A unir produtores para agregar valor e explorar novos mercados. Um produtor passa, olha, eu fiz tal coisa e foi sucesso. Você pode vir na minha fazenda que eu vou mostrar para você o que eu fiz.
Pode vir aqui, ele vai lá, olha, aprende com outro produtor. Então, estimula. Não, eu vou fazer isso aí. Eu pensei que era difícil, eu não entendia isso, como é que era feito. Então, é desse jeito que faz? Ou você fez isso e deu resultado? Não, eu não sabia, não. Então, o associativismo, ele estimula e muito, né? Por isso que é importante que a gente saia do nosso meio e conheça novas pessoas ligadas à área de produção. Porque somente uma dificuldade, um problema que um produtor tinha, né? E nós também, técnicos também, a partir do momento que você vê uma solução no campo, você fala assim, nossa, é muito simples, é muito fácil, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, o associativismo, ele estimula o empreendedorismo rural através de conhecimento, né? A partir do momento que ele conhece, né, ele está unindo com outros produtores, tendo novos conhecimentos, tendo novas oportunidades, a vida dele melhora e melhora muito. 16, gente, pergunta número 16 da primeira parte, quais setores do agronegócio mais utilizam o associativismo, né? Associativismo está ligado muito, gente, a pequenos produtores, né? Agricultura familiar, né? A agricultura familiar, ela pode atuar na apicultura, né? Abelhas, leite, né? Café, horticultura, hortifruticultura, né? Produção de hortaliças e frutas, né? E artesanato rural, tá bom? Então, o associativismo, por exemplo, pode ensinar as mulheres mais velhas, pode ensinar as outras mais novas a fazer artesanatos que são valorizados e conseguem ter um bom preço de venda, né? Isso aí, através do associativismo, a gente consegue, né? Vamos contratar a irmã Maria para dar aula para a gente, porque ela sabe fazer um artesanato que é muito procurado e muito valorizado, né? Então, uma pessoa só não tinha condição de buscar a Maria, né? Uma senhora e tal, ela tem o seu custo, tem que pegar um carro, tem que ir lá buscar ela, né? Ela tem que parar de trabalhar, então, ou seja, a associação ela tem condição de contratar a Maria para ir lá e explicar para as mais jovens como se faz esse artesanato, e isso vem de cabeças da organização, cabeças pensantes da organização. E com isso, agora mesmo, várias jovens já estão produzindo artesanato de qualidade e ganhando dinheiro com isso, né? Pergunta número 17, as associações têm papel educativo, né? Sim, claro, né? Promovem capacitação, troca de saberes e atualização técnica dos produtores, né? Então, é extremamente interessante, porque a partir do momento por isso que eu faço a liderança, ela vai trazendo nova perspectiva, nova tecnologia, novos pensamentos, né? Vai trazendo profissionais capacitados ali para a área, as coisas começam a mudar e de uma forma muito rápida, né? Isso é importantíssimo, né? A pergunta número 18, gente. O que é estatuto social de uma associação, né? O que é o estatuto social de uma associação? É o documento que define regras de funcionamento, direito e deveres dos associados, tá bom? Então, nós temos que ter essas regras? Tem, tá? Pode entrar as pessoas, mas desde que respeitem o estatuto da associação, né? Eu posso fazer isso? Não, nós temos que respeitar o estatuto da associação, né? Qualquer brincadeira que vai ser permitida ali, qualquer ideia que vai ser permitida para a associação. Tudo tem que ser colocado em assembleia, existe votação, né? Aliás, tem que ser um consenso geral, porque envolve dinheiro de pequenos associados, né? 19ª pergunta, gente. Falta só uma para terminar a primeira parte. A aula de hoje será dividida em 3 partes, tá?
Como o associativismo promove a inclusão social no campo, gente? Como o associativismo promove a inclusão social no campo? Ela dá voz e oportunidade a pequenos produtores, mulheres e jovens, né? Jovens rurais. Você, a Regina, por exemplo, ela é filha de um produtor rural, um pequeno produtor rural. Fez um curso técnico, começou a ganhar experiência e começou a verificar a importância, por exemplo, do drone, né, Regina? A Regina começou a ficar impressionada com o drone agrícola. O drone agrícola consegue fazer pulverizações mesmo depois de uma chuva, não estraga a lavoura, não danifica as plantas. Então, ela colocou essa ideia, levou para a associação. E a associação achou maravilhosa, colocaram isso em votação e foi aprovado. E esse drone hoje faz toda a pulverização da associação e a Regina está ali atrás da operação desse drone, né? Então, a Regina, ela recebe um salário ali e o drone é de toda a associação, né? Então, ela dá voz e oportunidade a pequenos produtores, mulheres e jovens rurais. Gente, vocês não têm ideia da escassez de conhecimento que nós temos aí, a escassez de ideias dos pequenos produtores. E os pequenos produtores envolvidos em associação, eles podem chegar muito longe mesmo. Na 20, Regina Barreto levantou a mão. Regina, pode falar, Regina. Você quer falar? Eu não sei o que está acontecendo, Regina. Eu não consigo te ouvir. Não estou te ouvindo nada, nada, nada. O que será que está acontecendo, Regina? Você está levantando a mão. Bem, a Regina Barreto, eu não estou conseguindo ouvir ela. A última pergunta, gente. 20. Qual o futuro do... Oi, Regina. Pois não. Agora você está me escutando? Agora estou te escutando, Regina. Então, eu queria falar para você assim, que, por exemplo, você está falando muito de produtor rural. Lá na minha terra, lá na Bahia, lá é cheio de associação. Ah, que bom. Igual lá tem uma usina lá na roça, né? A gente mora na roça, o governo levou uma usina para lá. Então, lá as mulheres, elas fazem, igual no tempo das mangas, né, da colheita de manga, elas fazem polpa de suco para vender nessa associação, entendeu? Uai, que legal. Tem também uma fábrica de peta, que eles fazem feira entre os pequenos produtores. E também lá o forte lá é o agronegócio. Tanto é que tem escola agrícola, entendeu? Assim, que maravilha, Regina, que maravilha. Só eu não quis ir nessa área, mas... Eu, inclusive, Regina, lá de Ceará, agora esses dias, eu estava vendo uma associação que está vendendo castanha de caju. E eu fui atrás e comprei 4 quilos. Castanha de caju é caro, né? Eu comprei lá do Ceará, né? E chegou na minha casa depois de 8 dias, tranquilo, a associação me mandou castanha de caju muito gostosa, né? E você vê que funciona, que hoje as pessoas vão dando ideia, vão compartilhando, ou seja, tem uma pessoa fazendo uma pequena quantidade de castanha, né, igualzinho você está falando, suco, mas se unir todos que estão nessa mesma atividade, acaba fazendo uma grande associação e um agronegócio fantástico, né? Parabéns, Regina, pela sua participação. Última pergunta, qual o futuro do associativismo no agronegócio? Última pergunta, nós dividimos a aula aqui em 3 partes, né? Qual o futuro do associativismo no agronegócio? A Regina deu um exemplo maravilhoso aí, né? O fortalecimento digital, a criação de redes de comercialização direta e sustentável, né, gente? Isso é fantástico aí, né? O fortalecimento digital, nós estamos vendo aí, acabei de dar um exemplo aí, comprei castanha de caju lá do Ceará, e chegou aqui na porta tranquilo aí, com preço bem mais em conta, né? Pessoal, segunda parte, né?
Segunda parte, nós vamos falar aqui também 20 perguntas, né? Estamos aí só um pouquinho atrasado ali, mas vai dar certo, tá? Segunda parte, cooperativismo e o sistema financeiro mundial, né? São 20 perguntas e respostas, né? O que é o cooperativismo financeiro, né? Agora é cooperativismo, não é mais associativismo, não. O cooperativismo financeiro é um sistema de instituições que pertence aos próprios associados e oferece sistema bancário com taxas mais justas, né? Então, nós temos aí a cooperativa, vocês lembram a diferença de cooperativa e associação? Associação não tem fins lucrativos, ou seja, é para beneficiar todos iguais. Cooperativismo tem fins lucrativos, sim, alguns dividem os benefícios, né, com os associados, tá? Como surgiu o cooperativismo financeiro no mundo, né? Ele originou-se na Alemanha, no século XIX, com Friedrich Hofsey e Hermann Schulz-Deutsch. Não sei falar esses nomes esquisitos aqui não, gente. Beleza? Isso é só conhecimento mesmo. Qual é o princípio básico do cooperativismo? A união de pessoas com objetivos econômicos e sociais comuns, baseados na ajuda mútua e na autogestão. Tanto o associativismo e como o cooperativismo, gente, eles têm uma função muito importante: sair das mãos dos grandes atravessadores, ganhar força e conseguir diminuir o custo da produção. São formas diferentes de você conseguir alcançar mercados, ter tecnologia, alcançar renome dentro de uma associação, dentro de uma cooperativa, sendo que você sozinho não ia dar conta de fazer, tá? 4. Qual a diferença? Importante isso aí, ó. Muito importante. Vamos lá. Qual a diferença entre cooperativa de crédito e banco tradicional? Na cooperativa, os lucros retornam aos cooperados, tá, gente? Nos bancos, ficam com os acionistas ou com os donos dos bancos, tá certo, pessoal? Então, na cooperativa, os lucros retornam aos cooperados, nos bancos, ficam com os acionistas ou os donos dos bancos, ou o dono do banco. Número 5, gente, como o cooperativismo fortalece o sistema financeiro mundial. Olha que interessante. Como o cooperativismo fortalece o sistema financeiro mundial. Ele promove inclusão financeira, reduz desigualdades e estimula a economia locais. Tanto o pequenininho, tanto o pequeno, o médio e o grande, dentro da cooperativa, eles têm os mesmos privilégios, né? Digamos que o cooperativismo, ele dá oportunidade de crescimento para o pequeno, para o médio e para o grande, tá? E parte desses lucros voltam para o pequeno, para o médio, para o grande, né? Então, promove uma inclusão financeira. O pequeno, ele sempre sai fora da condição dos bancos tradicionais, ele sempre sai fora. As taxas de juros são maiores. Então, as cooperativas, elas sempre veem o pequeno, o médio, o grande da mesma forma. São produtores e precisam de assistência, né? Essas desigualdades desaparecem, né? Sexta pergunta: qual a importância das cooperativas de crédito no Brasil, né? Qual a importância das cooperativas de crédito no Brasil? Elas representam uma alternativa ao sistema bancário tradicional, especialmente em regiões rurais. Eles estão mais abertas ao produtor, tá? Eles estão mais abertos, né? Você, a partir do momento que você está numa cooperativa, ela te fornece várias oportunidades. Eu faço parte de uma cooperativa e ela esses dias foi falando, me ligou, mandou também mensagem para o WhatsApp a respeito de energia solar, né? Se eu queria colocar em casa, financiaria e tudo. Então, eles sempre estão dispostos
e buscando alternativas para te oferecer, né? Isso eu acho muito importante, né? Número 7, como o cooperativismo influencia o desenvolvimento sustentável? Como o cooperativismo influencia o desenvolvimento sustentável? Financia atividades de impacto social positivo, respeita princípios éticos e ambientais, né? Então, a cooperativa, ela não quer ser vista no mercado como uma vilã, né? Ela não quer ser vista no mercado como alguém que que está passando as pessoas para trás, está passando a perna nas pessoas, está enganando as pessoas, né? Então, o impacto positivo social é muito importante na cooperativa. Olha, eu faço parte da cooperativa e o meu café, eu nunca conseguia mais de 20 sacas por hectare de café, hoje, com assistência técnica e de adubos e de conhecimento que eu tenho dentro da cooperativa, eu estou conseguindo aí quase 60 sacas de café limpa por hectare, né? Então, isso é muito, esse impacto social é positivo, isso gera renda, isso gera ali poder para o pequeno, médio produtor, né? A número 8, gente, quais são os princípios universais do cooperativismo, né? Isso aí é muito importante, né? Então, tem princípios universais. O cooperativismo, ele tem já uma ideia desde lá a Alemanha, né? Desde os criadores alemães. Então, veja bem, adesão livre. Ninguém é forçado. Você vai se você quiser, tá? Gestão democrática. O mesmo voto do pequeno, o voto do médio, o voto do grande. Participação econômica, né? Então, você pode conseguir o seu financiamento, como pequeno, como médio, como grande. Autonomia, você tem autonomia para decidir, tá? Educação, né? A parte, digamos, qualquer atividade técnica, né? Qualquer desenvolvimento do grupo estaria diretamente ligado a todos os associados, né? Todos os cooperados. Intercooperação e interesse comunitário, né? Então, isso aqui são princípios universais de cooperativismo que ajudam e muito quando são levados a sério, né? Nós vimos lá atrás qual que é a importância do líder, né? Tanto da associação da cooperativa. É muito importante. Uma pessoa séria leva uma associação e uma cooperativa para níveis muito altos, né? Beneficia muita gente. Número 9, o que significa intercooperação, né? O que significa intercooperação? É a colaboração entre cooperativas para fortalecimento mútuo e crescimento conjunto, né? Então, intercooperação é quando duas cooperativas elas se unem para que uma beneficie a outra, né? O que eu tenho de ponto positivo eu vou passar para a cooperativa número 2, e o que a número 2 tem de ponto positivo vai passar para mim, que sou o número 1, tá bom? 10ª pergunta, gente. Qual o papel das cooperativas de crédito na agricultura? Né? Qual o papel das cooperativas de crédito? Facilitar o acesso a financiamento e crédito rural para produtores. O crédito rural, gente, ele vem com ele tem que vir junto com entendimento técnico, né? A partir do momento que você pega o dinheiro, antigamente se pegava o dinheiro nessas cooperativas e ia lá para tirar a nota fiscal, dava uma forma de enganar, né? Para comprar, para desviar o dinheiro do crédito, para comprar um carro, comprar uma casa, ou comprar algum terreno, ou comprar alguma coisa, e não investir na lavoura, né? Não investir na atividade. Hoje, isso aí praticamente já não tem mais como, e as pessoas não querem mais, porque eles já viram que através do conhecimento técnico que a cooperativa fornece e o investimento na área de produção, eles ganham muito mais e mantêm um bom crédito e um bom nome dentro da cooperativa. Porque se você desviar o dinheiro, você comprar um terreno, uma casa, depois, na época de pagar esse crédito
esse crédito financeiro, você não vai ter condição, porque o carro, ele não é igual a uma vaca. Uma vaca dá o bezerro, ela dá leite, né? E o carro que você comprou não vai gerar renda para que você pague o dinheiro, o financiamento que você fez, né? Então, hoje, com o entendimento é que você é muito mais lucrativo você comprar novilhas, porque a cada ano elas vão parir, vão fornecer bezerros e leite, do que você comprar um carro novo, ou até mesmo um celular, porque o celular, ele vai, no outro ano, custa metade do preço, e no outro ano, se você comprou 4 novilhas, você vai ter 4 bezerros, e fora o leite que essas novilhas passaram a fornecer, né? Número 11, gente, pergunta número 11, as cooperativas de crédito têm fins lucrativos, né? Não. Elas visam benefício econômico coletivo, distribuindo sobras entre os associados, né? Então, esse não está bem assim explicado, não, porque eles... a gente já viu lá atrás que sim, porque elas visam o benefício econômico coletivo. Mas como é que vai distribuir sobras entre os associados se não teve um ganho, né? Então, esse não aí não está bem certo nessa resposta, né? Eu colocaria sim, eles visam o benefício econômico coletivo porque eles distribuem sobras entre os associados, né? E outra coisa, a cooperativa, né, ela pode distribuir as sobras. Distribuir sobras, gente, é distribuir o lucro, né? Então, a cooperativa de crédito tem fins lucrativos? Tem sim, tem fins lucrativos sim, né? Essa 11 aí, esse não está certo aí, tá? Ela tem fins lucrativos, tanto que existe as sobras e tanto que existe o dinheiro suficiente para pagar os funcionários lá do banco de crédito. Número 12. Como o cooperativismo ajuda na educação financeira da população? Promove programas de capacitação e incentiva o uso consciente do dinheiro, tá? Isso é muito importante, porque as pessoas que pegam um dinheiro no banco sem fazer o investimento que lhe dá retorno, vão ficar em situação difícil, porque esse dinheiro pode ter facilidade na hora de sair, mas ele tem que retornar em formas de pagamento. E se você não aplicou em uma atividade rentável, na hora de pagar você vai ter dificuldade. Então, a cooperativa ela não somente ensina você a mexer com dinheiro, como também você mexer na sua atividade. Ou seja, talvez você está operando a sua atividade com vacas de 5 litros de leite por vaca dia, você está com os pastos degradados, e assim por diante. Tanto na agricultura como na produção de leite ou carne, existe tecnologia para beneficiar o produtor e muitas vezes ele não conhece. E através do cooperativismo ele passa a conhecer e passa a se dar bem, né? A pergunta número 3 dessa segunda fase: por que o cooperativismo é considerado mais resiliente em crises financeiras, né? Por que ele é mais forte nessa área? Porque é baseado na economia real e na confiança mútua, não em especulação. Especulação, ela gera muito o seguinte: olha, eu vou me dar bem e vou ganhar muito dinheiro aqui. Aí vem uma crise financeira, né? Então, esse especulador é o primeiro que sai, é o primeiro que perde, é o primeiro que vai ter problema. Agora, a cooperativa ela trabalha com taxas justas, com juros justos, ele não trabalha em condição e também com aplicação técnica junto da área financeira. Então, vai alguém para a sua fazenda para te ajudar, vai alguém verificar, fala, olha, você está começando uma área errada, não é assim que começa. Se você continuar desse jeito, né, com essa ideia, nós não temos condição de autorizar para você aí o financiamento, porque vai dar errado, né? Então, o cooperativista, ele tem uma ajuda técnica muito importante e, caso ele siga essa ajuda técnica, ele não vai ficar atolado em dívida, ele vai conseguir
se superar, né? Então, quem está em especulação, ele só quer ganhar dinheiro, ele não quer ir na sua fazenda para te ensinar você a fazer bem feito. Número 14, qual é a importância dos cooperativistas agrícolas de crédito, pessoal? Qual é a importância dos cooperativistas agrícolas de crédito? Apoiam o produtor desde o plantio até a comercialização, garantindo capital de giro, né? É muito importante que você tenha esse apoio, né? Apoio na comercialização. Você comercializa todos os produtos do plantio, todos os produtos da pulverização, né? Você tem apoio na colheita, você sabe para onde levar a sua produção, a sua produção é negociada da melhor forma possível. Então, eles têm um interesse muito grande, porque se eles não te apoiarem, se a cooperativa não te apoiarem, se os técnicos não te apoiarem, o produtor não conseguirá produzir bem, não conseguirá pagar suas dívidas. Então, existe aí um apoio muito grande e dá uma tranquilidade para o produtor. Muitas vezes, o produtor ele tem a terra, mas ele tem pouco conhecimento. Ele não tem tempo. Quem trabalha na terra não tem tempo de ficar fazendo cursos vou fazer um curso, vou fazer uma engenharia, vou fazer uma especialização, vou fazer alguma coisa, vou sair 6 meses visitando as fazendas, conversando, aprendendo. Essa pessoa tem, por exemplo, ele tira leite de manhã, ele tira leite à tarde, ele tem uma atividade de segunda a segunda, ele não pode deixar a fazenda. Então, a cooperativa, ele leva os técnicos para conversar diretamente com ele, propõe mudanças na fazenda e o ajuda a realizar essas mudanças, né? São muito importantes. Número 15, gente, cooperativismo financeiro é fiscalizado por quem, né? No Brasil, pelo Banco Central e pelas centrais cooperativistas, né? Então, o Banco Central e as centrais cooperativistas estão de olho, né? Para que ninguém faça nenhuma falcatrua, para que ninguém, né, seja enganado nessa área financeira, né? Número 16, gente, como o cooperativismo promove equidade econômica, né? Essa igualdade econômica, distribuindo resultados de forma proporcional à participação de cada membro, né? Então, a cooperativa, por exemplo, aí, ela, na época da soja, ela colheu soja, né? Ela conseguiu vender a soja para um exportador. Ele conseguiu vender bem acima do preço de mercado, né? Que a maioria das pessoas compram, né, a soja por um preço de mercado para vender para o exportador por um preço bem maior. Então, a cooperativa deveria vender diretamente para o exportador, ele paga o preço de mercado, vende para o exportador é um preço bem maior, depois esse ganho é distribuído, esses resultados, de forma proporcional à participação de cada membro, né? Então, você não pode ganhar a mesma coisa de uma pessoa que entregou 10 mil sacos, sendo que você entregou só 1.000 sacos. Então, é proporcional, tá bom? Número 17, gente, dessa segunda fase, né, nós já estamos chegando em 8 horas, a última fase também é 20 perguntas, então a aula termina 8h30, eu acho que vai dar tudo certinho, viu, gente? A 17, que impacto o cooperativismo tem em pequenas comunidades, né? Isso também é muito importante. Você vê que nós estamos fechando todo o tema em cima da importância, tanto do cooperativismo como associativismo, né? Cooperativismo, gente, gera inclusão, estabilidade, crescimento econômico sustentável, né? Aonde tem pessoas pensando, pessoas que interagem com o produtor, pessoas que levam tecnologias, pessoas que vão resolver o seu problema de forma honesta e sincera, porque eles têm que te vender o produto e a cooperativa ela tem que te vender o insumo e tem que receber o seu produto de uma forma adequada. Eles não podem vender tudo para você produzir queijo e receber uma porcaria de um queijo de pagamento. Então, porque queijo de baixa qualidade não tem preço.
Então, se eles forem ensinar você a fazer queijo, eles vão estar com vários cursos, e vão falar para você, você está fazendo certo, você está fazendo errado, você está errando aqui, para que onde você vai entregar o queijo que você está fazendo, a mussarela que você está fazendo, o queijo trancinha que você está fazendo, você vai entregar na cooperativa? Então, a cooperativa tem que receber o quê? Produtos de qualidade, senão não tem interesse para ela vender. Ela tem que vender o seu produto, ela tem que comprar bem o seu produto para que você tenha condição de pagar os insumos que a própria cooperativa te vendeu, né? Então, a mesma coisa o leite, eles vão te ensinar a ser produtor de leite com uma qualidade de leite altíssima. Porque se ele está entregando leite com água, leite azedo, leite sujo, esse leite não tem preço nenhum. Vai ser descartado, vai ser jogado fora, né? E com isso, no final do mês, o produtor não recebe o dinheiro do leite e os insumos, a ração, os produtos que foram comprados na cooperativa acabam tendo como serão pagos, né? Então, o que impacto o cooperativismo tem em pequenas comunidades, ele gera inclusão e, no meu conhecimento, a maior inclusão é inclusão técnica, né? Gente, 18, né? Estamos chegando aí, 8 horas em ponto, né? Então, cada 20 perguntas, nós estamos levando meia hora aí para a gente discutir, para a gente falar, então vai dar certo. A número 18, como o cooperativismo se adaptou à era digital, né? Criando plataformas online, aplicativos e sistemas de pagamento cooperativos, né? Então, nós todos temos aí as nossas cooperativas, Sicoob da vida, tudo, e não somente as cooperativas, mas todos os bancos hoje estão no celular, estão no computador. Nós temos condição aí de ter acessos a várias, né, a vários recursos da cooperativa, né, na palma da mão, está tudo no celular, né? Então, isso é muito importante. 19ª pergunta, né, a penúltima dessa segunda parte, qual é a principal diferença entre o cooperativismo e o capitalismo tradicional, né? Isso aí nós já falamos em aulas anteriores, né? Estamos voltando aqui porque é importante, né? É importante. Qual que é a principal diferença entre o cooperativismo e o capitalismo tradicional? O foco cooperativo é o ser humano e não o lucro, né? Então, a cooperativa ela tem essa meta, né, que eu já falei, vou repetir aqui. Se o produtor não desenvolver, né, o lado técnico, ele não terá condição de pagar os insumos. Então, o ser humano, a cooperativa, ela quer desenvolver o produtor, o ser humano. Ele quer capacitar o produtor, né? Para que, através dessa capacitação, gere lucro, gere receita, gere conhecimento. O conhecimento traz desenvolvimento financeiro na vida da pessoa. Agora, o capitalismo tradicional, eu estou te vendendo qualquer coisa. Se você vai usar, se você jogar no rio, se você jogar fora, se você não fizer certo, o problema é seu, você corre atrás, né? Eu vou querer que você pague no final não estou muito focado em te ajudar, não, tá? Então, o capitalismo tradicional e o cooperativismo têm essa diferença básica, né? Gente, pergunta número 20, encerrando a segunda fase aqui, né? O que o cooperativismo financeiro ensina ao mundo globalizado, né? Que a economia pode ser eficiente e justa, ao mesmo tempo valorizando pessoas acima do capital. É muito importante isso, porque o capital ele não tem sentimento. O capital ele não gera recompensas se você não investir de forma correta. Agora, se você pegar e desenvolver o produtor, se você desenvolver o produtor dentro da cooperativa, mostrando para ele que ele está errado em produzir leite com vacas que dão só 5 litros de leite, com pasto degradado, que está faltando higiene na produção de leite, está faltando higiene na produção do queijo. Ele não desenvolve a vida dele por falta de conhecimento.
Então, com isso, é muito importante você atuar, né, nessa área, né? São áreas importantíssimas, humanas, que você desenvolvendo o ser humano, você desenvolve tudo que está em torno dele, né? Então, o cooperativismo financeiro ensina ao mundo globalizado o quê? Que o ser humano está acima do capital, tá bom? Porque o ser humano desenvolvido, ele produz muito capital. E o capital, somente com seres humanos escravos, em escravidão, ou coisa parecida, ou sem conhecimento, não vai gerar riqueza. Terceira e última parte, gente, estamos em cima, são 8 horas aí, e 4 minutos, estamos em cima, vamos terminar aí tranquilamente aí, estamos indo para a terceira e última parte, também são 20 perguntas, nossa aula termina às 8h30, são 8h04, então estamos dentro aí do previsto, tá, pessoal? Terceira parte, extensão rural no Brasil, início e atualidades, né? Então, agora nós falamos do associativismo, cooperativismo, e vamos falar da extensão rural, né? Que é a nossa aula, né? O que é extensão rural? Extensão rural é o processo educativo que leva conhecimento técnico e científico aos produtores rurais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Pessoal, dentro do cooperativismo existe extensão rural? Existe técnicos que são contratados pela cooperativa para fazer a extensão rural, para levar o conhecimento ao produtor rural, tá certo? Mas extensão rural fora das cooperativas, fora das associações, existem? Existem, né? Quem lembra da Emater, né? Então, aqui, o que é extensão rural? O processo educativo, gente, é muito importante. Educação, né? Nós paramos a quantidade... Tomar uma água aqui, pessoal. Anos atrás, era comum, né? A falta de higiene nos produtos comercializados pelos produtores rurais. A falta de higiene, né? Então, isso impedia o desenvolvimento da produção, né? Queijo mineiro era mal visto. Hoje, o queijo mineiro é um sucesso tremendo, né? Queijo mineiro, e você partia o queijo e encontrava pedaços de fezes ali dentro, muito cabelo, muita coisa ali estranha, né? A falta aí de conhecimento na produção de queijo era muito grande, a falta de higiene era uma loucura mesmo, era impossível de você comer, né? Mas hoje é o nível que nós temos hoje, e tudo isso graças à extensão rural, graças aos processos educativos que levam conhecimento técnico e científico aos produtores rurais, né? Então, gente, isso é uma matéria importantíssima, eu tiro o chapéu para essa área de extensão rural. Número 2, quando começou a extensão rural no Brasil, né? Na década de 40, com a criação da ACAR Minas Gerais, Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais, em 1948, né? Então, na década de 40, a ACAR começou aí a atuar na região, né? Muito importante isso, né? Porque através do conhecimento você aumenta você modifica a sua realidade. Terceira pergunta, gente, qual foi o principal objetivo da extensão rural em seu início, né? Olha que interessante, modernizar a agricultura e aumentar a produtividade no campo. Nossa agricultura, nesse início aí da década de 40, era muito difícil mesmo. Eram agriculturas aí rudimentares, pequenos plantios, né? Praticamente as máquinas não existiam, era quase tudo manual, né? Veja bem para aonde nós estamos, né? Aonde nós chegamos, né? E ainda temos muito que fazer para a agricultura do Brasil. Número 4, gente, que instituição nacional coordena a extensão rural no Brasil, né? A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né?
e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Anater, né? Então, essas empresas, elas iniciaram aí com o desenvolvimento, principalmente em Embrapa, desenvolvimento de sementes mais produtivas, sementes resistentes a doenças, resistentes a pragas, né? E esse nível tecnológico aí abriu porta demais no Brasil, abriu muita porta para o aumento da cafeicultura, aumento da produção de soja, aumento da produção de milho, né? Até de feijão também, de arroz. Então, a Embrapa fez algo aí fantástico e a Anater também, né? Essas empresas acabam tendo como função básica o desenvolvimento da agricultura local, né? Tudo que tem essa função de desenvolver e ajudar o produtor, o resultado sempre é fantástico, né? Número 5, gente, como a extensão rural se expandiu pelo país, né? Através da criação da Emater, né? Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural em todos os estados, né? Com isso, pessoal, os técnicos, eles eram contratados pelo estado, né? Cada estado tinha os seus técnicos, e com isso, eles visitavam os produtores e começavam a levar tecnologia, conhecimento, né? Essa extensão rural é famosa até hoje. Número 6, quais eram os métodos usados no início da extensão rural? Palestras, gente. Chamava o pessoal para fazer demonstrações de campo, visitas técnicas e experimentos práticos. Foi muito divulgado tudo isso aqui, palestra, demonstração de campo, porque a partir do momento que você nunca viu uma tecnologia, você é chamado para uma demonstração de campo, você fica surpreendido, aumenta o seu interesse e você quer participar daquilo. Sendo que se você já está produzindo e você vê algo, uma demonstração no campo, na sua região, que está dando resultado, que está dando certo, você quer aquilo para você e você começa a entrar em contato com essas pessoas, gera visitas técnicas, experimentos práticos e assim ganha a confiança do produtor e o produtor, a partir desse momento, embasado com novos conhecimentos, nova tecnologia, passa a produzir muito mais, né? E assim, com mais dinheiro no bolso, as pessoas dão mais importância à extensão rural e passam a levar mais a sério e a extensão rural vai crescendo. Número 7, gente, quem foi considerado o pai da extensão rural no Brasil? Pai da extensão rural do Brasil é o engenheiro agrônomo José Gomes da Silva. O que ele fez, gente? Ele foi uma pessoa carismática, ele levou conhecimento, ele tinha simpatia do povo, tinha conhecimento e gostava daquilo que fazia, né? Então, ele conseguiu levar muita tecnologia para o campo. Número 8, como a Revolução Verde influenciou a extensão rural, né? Trouxe novas tecnologias, sementes melhoradas e mecanização agrícola, né? Essa Revolução Verde aí colocou plantadeiras, pulverizadores, semente. A semente, gente, para vocês terem uma ideia, vinha do próprio paiol, né? O mesmo milho que estava ali no paiol, sendo comido ali pelos ratos, né? Sendo ali tratado de uma forma assim, que sempre foi tratado aqui desde os nossos bisavós, eles tiravam ali alguns grãos, né? Não eram sementes, eram grãos. A diferença de grão para semente é que a semente ela é melhorada geneticamente, o grão é um grão, né? Então, por exemplo, a semente de milho é híbrida, ela é o cruzamento de duas espécies ou mais, né? Formando um milho híbrido, pegando características positivas de uma e de outra. Pode ser que uma espécie não é produtiva, mas ela tem um colmo muito resistente e não deixa o milho tombar. A outra, cruzando com outra variedade positiva, muito produtiva, consegue-se, então, isso não é rápido, gente, nem barato, nós estamos falando de uma forma simples, mas se consegue encontrar um meio termo. Plantas com um colmo muito bom, não acama, resistente ao vento, aguenta até a colheita,
e altamente produtiva. Então, essas sementes melhoradas, elas foram importantíssimas, né? E veio junto com a Revolução Verde, e a extensão rural foi uma das ferramentas muito importantes que introduziu essas sementes aí para nós aqui. Número 9, qual o papel da extensão rural no combate à fome? Interessante, né? Promover aumento da produção e diversificação alimentar nas propriedades rurais. Gente, tem propriedades rurais que nunca plantaram verduras, nunca plantaram frutas. Tem produtor rural que há tempos atrás só tinha uma vaquinha, vendia o leite e comia arroz e com alguma coisa que comprava da cidade. Era arroz com alguma coisinha, arroz com ovo, arroz com um pedaço de frango, arroz com não sei o quê, e as pessoas estavam subnutridas, né? A extensão rural foi e ensinou eles a comerem verduras, a plantarem verduras, né? Legumes, né? Tubérculos, e com isso promoveram o aumento da produção e diversificação alimentar e foram importantíssimos para aquelas feiras fantástica que hoje temos na cidade. Araxá tem feiras agrícolas e várias outras cidades, principalmente aí, Regina sabe muito bem, aí, do interior da Bahia, interior de todos os estados, tem feiras com a produção de alimento, né? Isso começou na extensão rural, porque era difícil, as pessoas moravam na fazenda, mas não produziam alimento. Número 10, gente, como a extensão rural ajuda a agricultura familiar? A mesma forma, oferece capacitação técnica, gestão de produção e acesso a políticas públicas, né? Que políticas públicas são essas? De compra de maquinário, subsídio financeiro, né? E assim, para a compra de insumos, né? E o que eu acho mais importante é a capacitação técnica, gente. Sem capacitação técnica, não tem como nenhum de nós entrar num campo. O que eu vou fazer num campo? Eu não sei fazer nada. Então, é isso que a capacitação técnica vai. A hora a pessoa já vai no campo, olha, eu vou plantar tal variedade de verdura, que aqui em Araxá está em falta, o pessoal está louco, eu vou diversificar, eu vou escalonar, eu vou produzir, já tem um supermercado, tal, que eu vou fornecer, já conversei com ele. Então, isso é capacitação técnica e isso gera um resultado muito grande. Número 11, a extensão rural trabalha apenas com agricultores? Não, gente. Também com pescadores, extrativistas, assentados e comunidades tradicionais, né? Todas essas aí podem ser muito beneficiadas. Número 12, pessoal. Quais são os desafios atuais da extensão rural? Gente, a extensão rural ela passa por falta de recursos, de pessoal técnico e necessidade de atualização tecnológica, e eu poderia aqui, né, com licença da categoria, falar a respeito de salário, tá? No momento que nós estamos hoje passando, eu acho que o governo deveria se preocupar mais com essa área, porque essa área sempre deu um retorno fantástico, né? Sempre deu um retorno fantástico, e nós conseguimos aí, apesar que as pessoas hoje vivem nas cidades, eles, não, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou eletricista, eu sou pedreiro, eu não tenho nada a ver com extensão rural, companheiro, mas você compra alimentos, você se alimenta diariamente, você precisa, para que você tenha alimentos de qualidade, alimentos que você vai comprar para a sua família, que você, por exemplo, está comprando tomate, não tem um quilo de fungicida, inseticida, caricida, nematicida em cima desse tomate, né? Graças à extensão rural, que foi o produtor rural, ensinou ele a conduzir a lavoura com todos os insumos de forma adequada, utilizando variedades que são resistentes naturalmente a doenças, sem precisar colocar tanto produto químico. Produto químico é importante, mas desde que seja utilizado corretamente. Então, a extensão rural, ela está em todas as áreas da sociedade, desde o mais rico
ao mais pobre, ele é beneficiado, e muitíssimo beneficiado, quando a extensão rural faz o seu trabalho bem feito. Número 13, gente. O que mudou na extensão rural nos últimos anos? Passou a incluir temas como sustentabilidade, agroecologia e inclusão digital, né? Então, vamos lá por tema. Sustentabilidade. A partir do momento que você vai iniciar uma atividade, ela tem que ser sustentável. Não se inicia uma atividade, eu gostaria tanto de produzir orquídea em Araxá. Você já verificou o mercado de orquídea aqui em Araxá? Você vai concorrer com o pessoal do Sul, pessoal de São Paulo. Você tem condição de concorrer com esse pessoal, né? Você tem mercado para a produção de orquídea. Então, não é só porque eu gosto de orquídea, eu tenho que ser sustentável naquilo que eu pretendo realizar. Sem sustentabilidade, não tem condição, né? Talvez esse foco seria para uma outra região, não Araxá, porque Araxá já está saturada de orquídeas. Então, veja bem, sustentabilidade é você dar um chá de realidade no produtor. Ele tem que ter claro que, se não é sustentável, mesmo que ele ame a atividade, ele tem que dar a mão, dar o braço a torcer e falar, olha, realmente eu não vou investir nisso, porque é muito trabalho e eu não vou ter retorno. Agroecologia. Ecologicamente correto, gente? Eu estou fazendo as coisas de forma correta porque eu sei que o solo é uma fina camada e, se eu não tratar esse solo de forma adequada, eu vou perder esse solo. Esse solo demora anos para ser feito e é uma pequena camada agrícola importante. Eu estou lidando com esse solo ecologicamente correto, né? Os animais, as florestas que estão ali dentro da minha atividade, o que eu posso, o que eu não posso fazer, é importante, qual a importância, né, dessas florestas, desses ambientes para a minha atividade, e a inclusão digital, né? Nós estamos numa era digital fantástica, né? E toda essa área digital, né, nós podemos falar dos pulverizadores que nós temos aí, drones, mapeamento, e tudo mais que nós podemos fazer para o desenvolvimento e ajuda do produtor. Vamos lá, gente. 14ª pergunta. Falta 10 minutos, vai ser fantástico. Vamos terminar em cima. Como a extensão rural promove a sustentabilidade, né? Então, já está fácil responder essa pergunta. Incentiva práticas de conservação do solo, água e biodiversidade e sustentabilidade, né? Nós já falamos. Né? A partir do momento, você tem que conservar o solo, gente. Se você perdeu o solo, você perdeu a sua principal atividade. Não adianta ter pastagem, mas por hectare eu só consigo colocar uma vaca pastando. E olhe lá, ela fica magra, ela não consegue pastar o ano inteiro, em 1 hectare. Né? Eu preciso de 2 hectares, talvez 3. Por quê? Porque as pastagens são muito degradadas. A vaca come capim. Se o solo estiver degradado, tudo em volta vai dar errado. Mas se o solo estiver altamente corrigido, de forma simples, de forma técnica, né? Eu posso colocar 5, até 10 cabeças por hectare ali em rodízio e vai ser um sucesso, né? Água, gente, né? Nós estamos tendo um problema muito sério de javali atacando as nascentes de água, né, aqui na região. Eles estão atacando, eles vão ali tomar banho de lama nas nascentes e vão ali fazendo aquela bagunça, aquela desordem, e as nascentes estão diminuindo, né? Então, os produtores, eles percebem que as nascentes de água têm que ser tratadas com muito carinho. Caso contrário, nós vamos para poços artesianos, cada vez nós vamos perdendo as nossas nascentes. Se vamos perdendo as nossas nascentes, pequenas nascentes formam um grande rio, né? Então, isso é muito importante. E a biodiversidade, gente, são a nossa fauna, a nossa flora, né? Que nós temos também que preservar. 15º, qual o papel do extensionismo rural, né? Qual que é o papel do extensionista rural, aquela pessoa que vai levando a tecnologia.
É o profissional que leva conhecimento técnico ao campo e atua como educador social. Uma coisa é você levar a tecnologia, outra coisa é você ter paciência para conversar com a pessoa e ser um educador social. Então, o extensionista, ele tem que ser os dois. Ele tem que ser um técnico, mas, ao mesmo tempo, de forma educada, ele tem que ser um educador social. Muitas vezes, se a pessoa não está conseguindo ver aquilo que o extensionista, através dos seus estudos, está claro, o extensionista, ele chega ali com muito conhecimento, com muita prática, mas ele encontra, muitas vezes, pessoas que não entendem, não conseguem entender. E é nesse momento que ele passa a ser um educador social. Ele convida esse produtor a participar de visitas técnicas para que, a partir do momento que ele olhar, né, ele vê os outros exemplos de sucesso em outras fazendas, ele passa a achar fantástico e abre aquele entendimento, né? E, com uma visita técnica de conversa de produtor para produtor, que esse extensionista levou esse produtor a outro produtor que já produz, que já entendeu o mecanismo de produção, ele fica ali fascinado e muda, e consegue mudar a situação dele, gerando mais riqueza para ele e, consequentemente, para toda a região, né? Quanto mais, por exemplo, nós tivermos educadores sociais, vai aumentar, inclusive, a geração de empregos, né? 16, gente. Como a tecnologia tem influenciado a extensão rural? Olha que interessante, como a tecnologia tem influenciado a extensão rural. Por meio de plataformas digitais, aplicativos e capacitações online. Então, muitas vezes, hoje, é igualzinho que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando uma aula, dando um conhecimento, trocando ideias a respeito, aqui, através da internet, né? E, com isso, também, a extensão rural, ela pode chegar, né, e está chegando hoje em todo o Brasil. 17ª pergunta. A extensão rural atual inclui temas sociais, né? É claro que inclui, né, gente? Sim, né? Trabalha com gênero, juventude rural e inclusão produtiva, né? Que eu acho mais importante de tudo isso aí é essa juventude rural tendo essa inclusão na área da produção. Muitas vezes as pessoas querem vir para a cidade para ganhar um salário mínimo, sendo que no campo eles conseguiriam ganhar muito mais que um salário mínimo através dessa inclusão produtiva, né? A partir do momento que a pessoa começa a ganhar dinheiro na fazenda, aonde ele nasceu, aonde ele viveu, ele muda todo o cenário, né? Se a pessoa não entra nessa inclusão produtiva, a hora que os pais ficam velhos, eles trazem os pais para a cidade, os pais ficam tristes, porque passaram a vida inteira na fazenda, gostam de ouvir o canto do galo, gostam de ter aquela liberdade da fazenda, acabam vindo para a cidade, ficam muito tristes, porque eles vão ficar ali sentados na porta da casa, ali. É muito triste essa situação. E a primeira oportunidade que tem, o filho vende a fazenda, ou seja, se não tiver essa inclusão produtiva, a pessoa não dá valor a essa pérola maravilhosa que tem nas mãos. 18º, gente, qual é o papel da Emater atualmente, né? O que a Emater faz atualmente? Promover assistência técnica e extensão rural a pequenos e médios produtores, né? Então, isso aí continua, é uma assistência técnica e extensão rural, é uma parte importantíssima que leva o quê? Conhecimento, gente. Ainda precisamos? Ainda precisamos. Gerações passam, gente. De 20 em 20 anos no campo, as gerações passam. E cada nova geração precisa ser incluído nessa área da assistência técnica, né? 19, gente. Como eu já falei, né, pessoal? Como nós já falamos. Aqui, a pessoa que tem, por exemplo, o pai trabalhava com leite, o filho passou a trabalhar com leite, é de segunda a segunda, né? Então, extensão rural que vai até ele
acaba dando um resultado fantástico, né? Porque a pessoa não tem tempo, né? De vir para fazer cursos e outras coisas mais. A 19, gente, pergunta 19, como a extensão rural contribui para o desenvolvimento territorial, né? Desenvolvimento do território, né? Articulando políticas públicas, cadeias produtivas e sustentabilidade local, né? Então, ele leva todo o conhecimento técnico, financeiro, né, para o produtor, né? Então, isso causa um desenvolvimento da região, do território muito grande, né? Então, é fantástico. Um produtor, por exemplo, pode mudar todo o gado dele, passar ali de 100 litros de leite por dia para 500 litros de leite por dia, apenas com o incentivo financeiro, incentivo tecnológico com respeito ao gado certo, à raça de gado certo e as modificações que têm que ser feitas na pastagem. A última, gente, da terceira e última fase, já estamos aqui nos despedindo, são 8h29, vai dar tempo aí, 1 minuto aí para a gente terminar, né? A número 20, qual é a tendência futura da extensão rural no Brasil, né? Tornar-se mais tecnológico, gente. Então, hoje os custos estão muito altos e a tecnologia ela vai nos ajudar a ir atrás do produtor rural, levando toda essa tecnologia, né, através do celular, das plataformas digitais, né? Participativa e voltada à agricultura de baixo carbono, né? Então, cada vez mais essa agricultura que não contamina o meio ambiente, que não vai trazer um problema para a gente futuramente. Nós temos que nos alimentar, sim, mas nós temos que também consumir o ar que vem das florestas, nós temos que consumir a água que vem das nascentes, né? Eu não posso contaminar as águas, eu não posso destruir as florestas, mas eu também não posso ficar sem a produção. E com tudo isso aqui, né, a extensão rural só tem nos ajudado. Lembrando sempre aquilo que eu falei, a cada 20 anos no Brasil, por mais que você treinou certas pessoas da região, a cada 20 anos precisa ser feito todo o trabalho novamente, porque existe uma mudança muito grande naquilo que o pai fez, do que o filho vai fazer, do que o neto vai fazer. Então, tudo isso precisa de um acompanhamento. Beleza, gente? Pessoal, terminamos aqui, tá? Já terminamos aí. Um grande abraço. Obrigado, Regina, pela sua participação. Obrigado, tutora. Temos uma segunda aula aí. Boa noite. Até daqui a pouco. Tá certinho, Regina. Obrigado pelo carinho de você. Foi a melhor aula que eu já tive no curso. Ah, que bom, que joia. Regina, a gente, não sei se você vai continuar, daqui meia hora nós vamos ter mais uma aula aí, né? Mas se você continuar, vai ser um prazer aí ter você aí com a gente. Tá? Um abração, fiquem com Deus. Tchau, gente.